Olá, seja bem-vinda. Eu sou Mari Mendes, nutricionista clínica esportiva com ênfase em nutrição comportamental. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a perimenopausa e principalmente quais são os pontos de atenção e quais são os sinais que você, mulher, deve prestar atenção aí a partir dos seus 32, 35 anos e também a partir do momento em que você começou a sentir que o seu corpo não é mais como era antigamente, não é verdade? Então, vamos falar aqui sobre esse pequeno intervalo, essa fase que eu chamo mais de ponte de transição até a gente chegar à menopausa. E a ideia aqui é apenas se informar num primeiro momento, buscar apoio médico quando necessário e ainda sempre manter os seus exames, né, os preventivos em dia. Então, vamos começar aqui. Este vídeo dispensa apresentações, porque se você de fato quiser saber um pouco mais sobre mim, eu vou deixar aqui embaixo depois as informações das minhas redes sociais, do meu currículo, do Instagram, tá bom? E a gente conversa por lá. Então, vou começar aqui já aumentando essa tela para a gente falar o que é o momento da perimenopausa. Algumas pessoas tratam esse momento como climatério, né? E aí o climatério, ele não é uma doença, ele é uma ponte, um aviso do seu corpo se preparando para entrar na menopausa. Eu posso entrar mais cedo, eu posso entrar mais tarde, tudo depende do seu corpo. Assim como começa a menstruação, o climatério e a menopausa também não tem uma data fixa para começar ou terminar, tá bom? Então a gente pode dizer aqui que é uma ponte biológica, ou seja, é um treino do seu corpo para um dia parar de menstruar, tudo bem? Então, nós estamos pensando sempre que uma mulher a partir dos 35 anos já está na perimenopausa, porque é como se fosse uma viradinha de chave, elas começam a perceber ali alguns sintomas, né? E aí ela sente que, por exemplo, teve alguma alteração na própria menstruação, no ciclo menstrual. Mulheres relatam sudorese noturna, maior irritabilidade, alteração no fluxo da menstruação, então às vezes a menstruação sempre foi de um jeito e aí ela começa a mudar desde fluxo a cor, a tempo, se tem irritação antes, se tem irritação depois, se nesses períodos pré-menstruais elas sentem mais ou menos inchaços, que a gente chama na nutrição de edemas, certo? Então a ideia aqui é a gente prestar atenção no nosso corpo, certo? E depois disso, a gente pode entender que isso pode durar dos 35 até os 60, dos 35 até os 55, pode começar antecipadamente para mulheres que tiveram alguma intervenção no corpo. Então, por exemplo, pessoas que tiveram a esterectomia, por exemplo, que tiraram o útero, tiraram os ovários, muitas vezes tem esse período, principalmente da menopausa, antecipado. Então, o que é a menopausa? A menopausa é um marco, um ponto de virada na vida da mulher, onde ela tem ali umas indicações de que não menstrua mais. Então, se você aí, mulher, começou a menstruar para 10, 12, 15 anos, você vai menstruar durante um período, que seria o seu período reprodutivo, e a partir da menopausa, você não é mais uma mulher no período reprodutivo, certo? Então, você não vai poder mais ter filhos. E esse diagnóstico, ele é feito, sim, através de exames de sangue, através de exames solicitados pelo médico, para identificar quais são as produções de hormônio e também é identificado principalmente com a ausência da menstruação. Então, nós chamamos de amenorreia na nutrição, ou seja, você não menstrua mais. E aí, às vezes, fica intervalado, intervalado e, de fato, acaba, certo? Nós temos também o período pós-menopausa. Esse período, ele é identificado com a fase onde a gente só tem que repor alguns nutrientes no corpo da mulher e prestar atenção nos sintomas e tratar isso com qualidade de vida, saúde, bem-estar, movimento, atividade física, porque você produziu durante toda a sua vida um grupo de hormônios e de repente houve uma queda nesse grupo de hormônios porque você não precisa mais deles, certo? E aí a ausência de menstruação, mais a queda na produção desses hormônios, tem sim algumas indicações aí na saúde da mulher. Vamos passar aqui. Então, quais são os sintomas da perimenopausa, do climatério, tá? Vou falar hoje só da parte antes da menopausa. Aí depois eu faço um outro vídeo sobre, de fato, a menopausa. Então, fogachos. O que são fogachos? São aquelas ondas de calor que não tem uma explicação. Você está parada, daqui a pouco vem uma onda como se você realmente estivesse em um lugar abafado, uma sensação de desconforto corporal. E ele é causado por
alterações hormonais, e muitas pessoas relatam sempre que acontece muito mais à noite, certo? Então, normalmente é acompanhado de palpitações, uma sensação de palpitação no coração, um calorão súbito, tá? É um calorão súbito para explicar. Então, isso tem a ver com a alteração hormonal e a baixa de alguns hormônios que estão aí normalmente no seu corpo. O que acontece também? Muitas mulheres relatam que têm cansaço extremo e sono, principalmente na parte da tarde. É como se elas estivessem o tempo todo cansadas, desanimadas, e acorda durante a noite e fica acordada durante a noite, mas durante a tarde ou durante o dia tem mais sono e cansaço. Então, isso também tem a ver com as oscilações hormonais, te deixando mais ativa durante a noite e mais cansada durante o dia. Então, também é um sintoma da perimenopausa, tá? Cabelo e unha. Como os hormônios afetam a nossa saúde de todas as maneiras possíveis, o cabelo e a unha também mudam. Então, algumas mulheres relatam que tiveram mais queda de cabelo depois que chegaram próximo ali aos 40, 45 anos. Relatam fraqueza do fio de cabelo, então o cabelo fica mais fino, quebradiço, cai muito mais vezes, ou ficou branco de uma hora para outra, né? Teve um esbranquiçamento do cabelo. E isso também é importante para a gente prestar atenção. A mesma coisa a qualidade da unha. Então, a unha com muitas manchas, a unha frágil, quebrando sempre no mesmo ponto várias vezes, é um indício é um sinal, né, da perimenopausa aí ativando o seu corpo. Tem também aqui a menstruação bagunçada. E entendam, menstruação bagunçada não é aquela menstruação que você toma medicação, né, contraceptiva, e aí você sabe que não menstrua ou então menstrua pouco. Quando a gente está na perimenopausa, o volume de fluxo de sanguíneo da própria menstruação, ele altera. Então, algumas mulheres relatam que, por exemplo, meu fluxo durava 7 dias e agora, nesse momento, ele dura 3, 4. Eu não sinto tanto a TPM, mas eu sinto os efeitos pós-menstruação. Ou então, o fluxo antes era muito pouco e agora aumentou. Ou ainda, a cor do fluxo mudou. Então, às vezes, elas estavam acostumadas com uma cor de fluxo e agora ele tem peso diferente, locais que você antes sentia que não tinha, né, inchaço, edemas na menstruação anteriormente, agora tem. Então, por exemplo, antigamente você tinha um inchaço só na região uterina, né? No baixo ventre, você sentia a menstruação ali chegando e sentia aquele edema do próprio útero aumentado e inchado. Agora você já sente quadris inchados, pernas inchadas, as panturrilhas inchadas, às vezes até punhos e mãos, né? Com aquela sensação de inchaço. Isso também tem alteração hormonal envolvida e é um sinal da perimenopausa. Então, não é frescura, não é vontade disso ou falta daquilo, a gente dizer que o corpo da mulher está nessa ponte biológica, que é uma mudança muito importante e deve ser respeitada, principalmente para as pessoas que estão conscientes dessa fase. Então, a queda do estrogênio faz com que nós sintamos baixa de serotonina, então tem menos prazer envolvido. Então, a falta de libido, a vontade de não querer sair, de não querer fazer coisas, de estar o tempo todo cansado por causa da alteração hormonal, e ainda a falta de suporte emocional dentro de casa, a falta de apoio mesmo com as obrigações e coisas que nos desgastam, causa uma irritabilidade que é natural e ainda potencializada por essa alteração hormonal. Então, quando a pessoa perde controle com alguém, ou grita, ou fala, ou se sente o tempo todo irritada, não é exagero, tá? Não é frescura. E aí, qual que é o resultado? Você está o tempo todo frustrada. Parece que está faltando alguma coisa, parece que você que está fora do eixo, parece que você está ficando doida, né? Fala assim, meu Deus, eu estou vendo coisa onde não tem, tudo me irrita, tudo é culpa de alguém, tudo acontece comigo. Então, o que, que a gente precisa entender? Alterações hormonais estão diretamente ligadas ao nosso humor também. Então, se você percebeu que está numa alteração hormonal, tenta, né, se preservar, se afastar, tenta se acalmar. A gente vai falar mais para frente do manejo do estresse durante esse período, tá? Mas o principal, que é uma das coisas que pouco se fala, e eu ouço bastante no consultório, mulheres de 45 a 50 anos, relatando o seguinte: Mari, eu esqueço das coisas. Esqueci de buscar meu filho na escola, esqueci onde eu guardei determinada coisa, perdi um objeto, eu saio da sala para a cozinha, eu não lembro o que eu fui fazer. Então, são sintomas que nós chamamos de névoa cerebral. A névoa cerebral
é como se fosse assim um lapso. Você sabe que você tinha que fazer alguma coisa, você não lembra o que é. E isso também é causado pela baixa de hormônios, tá? Então entendam, tudo no nosso corpo é regido por pequenas bombinhas de hormônio e reações químicas. E falar sobre isso, tomar consciência dessa situação, te leva para buscar um médico e narrar esses sintomas, dizer, olha, estou passando por essas dificuldades, preciso de suplementação, preciso de um apoio, preciso fazer uma investigação melhor, entende? Então é possível hoje você suplementar sem precisar esperar esse momento tão difícil de lidar sozinha para a mulher, não é? Então não é errado pedir ajuda nesse sentido. O que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas, inclusive coisas que eu mesma faço, né? Já passei dos 40, sigo aqui feliz e contente, e alguns desses sintomas eu identifiquei dos 39 em diante. Então, estou conversando com vocês aqui com conhecimento de causa. Então, praticar relaxamento, yoga, meditação, controlar o estresse, buscar esse manejo emocional sem depender de outras pessoas, porque a gente não pode esperar que as pessoas entendam algo hormonal que só acontece dentro do nosso corpo. Então, buscar o yoga, buscar uma atividade física de também relaxamento, de prazer, vai ajudar a controlar essa questão do sono e dos hormônios. Ter uma higiene do sono. Então, assim, pensar que se eu vou dormir às 22 horas, às 21 eu paro de ter contato com redes sociais, aparelhos eletrônicos, televisão, por causa da luz azul, né? Então, nosso corpo ele desacelera em um tempo diferente quando ele está estimulado. Então, as telas atualmente, que a gente chama de luz azul, elas promovem ali uma atividade cerebral diferente, principalmente à noite. Então, seria ideal fazer uma higiene do sono, eliminando esses fatores antes de dormir. E aí, buscar o seguinte: se eu vou dormir às 22, às 21 eu paro de olhar TV, eu paro de usar telas, né? Pode ler um livro, pode ouvir música, colocar meditação, relaxamento, alguma coisa que você vá fazendo o seu corpo entender que agora vocês vão dormir, certo? Além disso, buscar apoio, manter conversa com todos os envolvidos da sua casa, pessoas que estão ali convivendo com você nesse momento. Então, se os sintomas forem muito agudos, do tipo uma irritabilidade muito grande, crises de choro, uma estranheza do próprio corpo, converse com as pessoas da sua família, tá? Então chega lá e fala, olha, tô esquecida, tô me perdendo, eu preciso de ajuda, né? Vamos fazer cada um sua parte. Esse é o momento de você empoderar também outras pessoas aí para que elas possam te ajudar. Vamos seguir aqui que tem bastante coisa. Então, assim, como é que a nutrição, que é uma ciência muito válida nesse momento para a mulher, pode apoiar a gente para sentir menos sintomas? Então, quando a gente identifica que existem alguns sintomas e nosso corpo está desregulado, precisamos regular. Então, existem alguns alimentos que ajudam na proteção desses hormônios e na produção deles, evitando que nós tenhamos tantas alterações. Então, uma alimentação equilibrada vai ajudar você a evitar as alterações agudas, tá? Então, tem um pouquinho de sintoma? Tem. Como eu falei para vocês, eu quando percebi os meus sintomas, eu busquei apoio, principalmente na nutrição. Então, o que eu busco aqui? Alimentos com base de soja. Então, sojas, amendoim, linhaça, que são hormônios vegetais que a gente fala, tem gorduras boas, tem fitoestrogênio, que ajudam e aliviam esses calorões na mulher. Então, tomar leite de soja é muito bom, consumir soja como se fosse feijões, amendoim, natura, tudo sem sal, tá, pessoal? Assim, alimentos mais limpos e naturais possíveis. E sempre buscar a linhaça, a chia e os respectivos cereais e as fibras na quantidade correta para a sua orientação alimentar, não exagerar, porque elas têm um pouquinho de caloria ali, mas o principal é colocar aquelas doses pequenas todos os dias. Então, um iogurte com linhaça, um arroz com semente de girassol, são questões que apoiam aí esse processo, tá bom? Proteger os ossos no geral. Então, assim, a mulher, quanto mais envelhece, menos cálcio ela consegue ter de absorção. Então, a ideia da mulher 40 a mais, por exemplo, é sempre pensar em suplementar ou ter quantidade de cálcio maior do que você consumia no passado. Então, nós temos aqui a sugestão de leite, queijos, iogurtes e vegetais verdes escuros, que são ricos em cálcio. Então, colocando ali 2, 3 porções desses alimentos diariamente, você vai bater a quantidade de cálcio recomendada e vai evitar futuramente a osteoporose, tá? Que também é um dos sintomas da menopausa e da perimenopausa. Além disso, existem algumas dietas que são muito boas para esse período
feminino, essa ponte biológica. A dieta mediterrânea, que é uma dieta muito popular e uma das que eu mais gosto, rica em peixes de boa gordura, peixes de áreas geladas, como salmão, atum, né, peixes magros, mas com boa gordura, no caso, os colesteróis bons. Que mais? Temos aqui os vegetais low carb, então aspargos, uma coisa que eu gosto muito, que são os grãos, as nozes, então as castanhas, o azeite de oliva, são alimentos presentes na cultura do Mediterrâneo que ajudam a equilibrar a produção de hormônios aí nessa fase da mulher. Então vocês vão ver que sempre que a gente fala de hormônio, existem óleos e lipídios, no caso, boas gorduras envolvidas, porque nosso corpo ele reage quimicamente com a ingestão de boas gorduras na produção de hormônios, tá? Então, o que a gente pode fazer para diminuir esses sintomas em alimentação moderna, né? Atualmente, a gente tem acesso a alimentos processados. Então, são salgadinhos, embutidos, os fast foods. Eles são alimentos que, além de promover o ganho de peso, eles também pioram a inflamação corporal. Então, se eu já estou numa TPM, se meu útero já está aumentado, se eu estou com uma irritabilidade, eu preciso tomar cuidado com os alimentos que eu ingiro nesse momento, porque eles podem piorar os sintomas. Alimentos ricos em açúcar e sódio, no caso, excesso de salgados, excesso de açúcares, aquela vontade repentina de comer chocolate na TPM, é uma mensagem do nosso corpo dizendo, está faltando energia, precisamos de uma energia rápida. E o seu corpo associou pão e chocolate, a energia rápida. Então, você vai sentir vontade de comer esses alimentos. Ah, eu estou na TPM, eu gosto de comer pão. Não, você está na TPM, você está mais cansada, você está com perda de energia, porque o seu corpo sabe que está saindo um pouco de sangue na perda de sangue da escamação do útero. E aí ele fala, vamos colocar mais energia para você se sentir melhor. E aí você pensa no pão, porque você associou energia a pão. Tô com fome como pão, tô com fome como arroz e feijão, tô com fome como batata. E aí isso vem de vontade de comer carboidrato. Mesma coisa o açúcar e os chocolates. Ah, estou com TPM, estou cansada, vou tomar um café. Enche o café de açúcar. O café já é estimulante. Aí você põe açúcar e fica mega estimulante. Mas ele não é bom para o seu corpo. Ele só está dando uma energia muito rápida, de muita cafeína e muita glicose rápida, que isso forma um gráfico alto de glicose e cafeína, depois cai e potencializa ainda mais o seu cansaço. Então, muito cuidado. Sentiu cansaço durante a TPM, sentiu fome durante a TPM, busque frutas in natura, né? Comer a fruta, chupar a fruta, busque banana com aveia para diminuir essa vontade de comer doce, que também tem energia. Então, troque os alimentos, tá bom? E reduzir consideravelmente álcool, cafeína e pimenta. A pimenta, por ser um irritante e inflamatório, é um alimento irritante e inflamatório da mucosa intestinal. Então, mulheres que sofrem de endometriose, ovários policísticos, elas consumindo pimenta, elas têm mais dor e cólica, porque inflama a mucosa intestinal. Então, muitas falam para mim assim, ai Mari, eu vou ao banheiro, eu sinto uma dor muito grande, né, durante a menstruação e durante a evacuação também. Então, tem que tomar alguns cuidados com os alimentos que vocês comem antes desse período de menstruação, porque eles também irritam a mucosa intestinal. O álcool é um irritante e também é um fator que pode desencadear ainda mais os fogachos, sentir aquela sensação de calorão, e pior, veja bem, pior, a cafeína, ela te desidrata. Então, se eu tomar uma xícara de café de manhã e uma à tarde, meu corpo está tranquilo, é pouca cafeína, e eu consigo lidar com isso. Agora, se eu tomar meio litro de café ou 1 litro de café durante o dia todo, eu vou ter uma irritabilidade na minha bexiga, né? A minha bexiga vai o tempo todo ser irritada e vai fazer mais xixi, então eu vou ter uma desidratação e perder muitos sais minerais e outros nutrientes. Então, às vezes, quando a gente acha que o café, além da ansiedade que ele aumenta também, ele pode ser um vilão em grande quantidade, ele pode te desidratar, pode fazer você perder aí micronutrientes pela urina e pela competição com a cafeína, bom? Então, diminuir esses alimentos seria ideal para você ter aí menos sintomas. Atividade física como um remédio. As pessoas acham que é exagero dizer que atividade física é obrigatório para todas as pessoas para sempre, mas não é exagero dizer que atividade física é obrigatório para todas as pessoas para sempre. Por quê? Nosso corpo foi feito para ficar em movimento. Nesse momento eu estou aqui sentada na minha cadeira com vocês, mas eu não fico sentada o dia todo. Então todos os dias eu pratico atividade física de 1h30 a 2 horas por dia. E aí eu divido na minha agenda, divido nos meus horários,
as minhas atividades físicas. Então, eu me dou o direito de trabalhar sentada por algumas horas. Então, eu estou sentada aqui já faz 2 horas. Daqui a pouco eu levanto, almoço, faço alguma coisa, volto. Então, eu não fico o tempo todo sentada, eu não fico parada. E isso faz com que o meu corpo se recupere, se movimente, se regule durante os dias, o que ajuda a fazer também a produção correta de hormônios. Então, quando eu faço treino de força, de musculação, meu corpo é avisado que ele precisa produzir alguns hormônios. Testosterona, progesterona, o estradiol, tudo isso é controlado também com atividade física. E a caminhada, a natação aceleram o coração, promovendo o quê? Que a nossa pressão arterial não fique desregulada, não suba a pressão arterial, e ainda faz com que a gente tenha fôlego e energia para conseguir fazer todo o restante. Então, fazer atividade física e ser ativa fisicamente é obrigação da mulher de 35 anos ou mais. Então vamos lá, sobre a parte íntima, que é uma das coisas que muitas mulheres hoje têm vergonha de dizer: Mari, não sinto vontade de fazer nada em relação à parte íntima, estou extremamente desmotivada, não sinto nada, nada, nada. Também tem a ver com a parte física, então quanto menos você se movimenta, menor é a produção e a regulação dos seus hormônios, e isso impacta diretamente na sua vontade e produção de outros hormônios, inclusive os sexuais. Então, quando a gente decidir, né, que é o momento de investir mais nessa parte, você pode, por exemplo, pensar: se eu estou com ressecamento vaginal, se eu estou me sentindo menos confortável durante o ato sexual, eu posso comprar lubrificante íntimo neutro para me sentir mais confortável. Eu posso tentar criar situações onde eu sinta mais vontade de fazer as coisas. Então, não é porque o seu corpo mudou que você tem que parar de fazer aquilo que você gostava de fazer. E a força pélvica, ela está também diretamente ligada à vontade que você tem de fazer algumas atividades físicas. Então, a força pélvica diminui? Diminui. Mas existem exercícios, como o abdominal do abdômen inferior, existe respiração no yoga, que você faz contraturas, né? Você vai fazendo contração na pelvis e nos esfíncteres. Isso promove uma estimulação da região íntima feminina. Promove também melhor lubrificação e ativa essa região, desinflamando, equilibrando, sentindo que você está movimentando essa região, porque lembra, nosso corpo precisa de movimento. Então, se na região íntima não existe movimento, você precisa inserir esse movimento. De que maneira? Ou na respiração no yoga, ou na atividade física, contraindo os esfíncteres, contraindo o abdômen. Tem um exercício chamado Kegel, que é para fortalecer a região pélvica, que é muito legal. Então, busquem apoio nesse sentido para que vocês tenham aí saúde íntima também, tá bom? Então, quando a menstruação ela vai falhando, não quer dizer que você já está na menopausa. Então, você vai saber se você está na menopausa quando tiver ausência total de menstruação durante um período longo, não é 2, 3 meses, e ainda precisa ser feito um exame médico para saber se de fato você já entrou na menopausa, tá bom? Então, como buscar apoio? Buscar um médico clínico, pode ser o clínico geral, pode ser o endocrinologista, pode ser o ginecologista, e conversar com ele sobre pedir os exames, manter os seus exames preventivos, né? Do câncer de colo do útero, manter o câncer de mama, a investigação do câncer de mama é importante também nessa mesma época. E aí você mantém os seus preventivos em dia, conversa com o médico e pede os exames anuais para também fazer a contagem de hormônios e relate os seus sintomas. Existe apoio gratuito no SUS, nas unidades básicas de saúde. Nós temos grupos que ajudam na saúde da mulher. Então, você vai até uma UBS perto da sua casa e aí conversa com os profissionais de lá e fala assim: olha, eu queria saber se tem algum grupo de apoio de saúde da mulher, como funciona e etc, tá? Existem opções naturais? Existem. Funcionam? Sim, na dosagem correta, na quantidade exata, na frequência recomendada. Então, tem muitas pessoas que fazem assim: ah, eu ouvi dizer que o chá de amora ajuda a diminuir os fogachos, né? Ajuda a diminuir aí os sintomas da perimenopausa ou da menopausa. E aí ela toma chá de amora 2 litros por dia durante 3 dias. E aí não tem efeito. Então, realmente não vai ter efeito, porque primeiro o chá ele tem uma dosagem máxima, você nunca pode tomar mais do que o recomendado, dá uma intoxicação, então muito cuidado com a quantidade de chás que vocês tomam sem prescrição, tá? Quem prescreve? Nutricionista prescreve chá. Então, cuidado com as quantidades.
Segundo, existe uma frequência dos fitoquímicos em contato com as nossas células para poder trabalhar. Então, você precisa de um prazo para esse remédio, né, esse fitoterápico fazer efeito. E a média é de 30 dias a 40 dias aí de consumo. Então, converse com o nutricionista, se informe quais são as opções naturais que você pode aí tentar manter o seu corpo equilibrado. A terapia de reposição hormonal é feita pelo médico, recomendada e prescrita pelo médico. Pode ser feito pelo endocrinologista, pelo ginecologista, mas tudo isso com prescrição. Então, busque apoio nesse sentido. Então, quando você tem o controle dos sintomas ou identifica esses sintomas, você tem que pensar assim: é um novo momento, eu tenho que me aceitar a cada nova fase da minha vida. Então, não se envergonhe, não se sinta constrangida, não acho que é um problema só seu hoje estar entrando na perimenopausa ou vivendo a perimenopausa, ou quem sabe que está me assistindo aí já está na própria menopausa. É uma das fases importantes para a mulher, porque nesse momento a gente já tem consciência do que a gente sente, a gente já conhece o nosso corpo, conhece a menstruação, conhece como o nosso corpo reage a determinadas emoções, a determinadas situações, então você consegue identificar fácil alguns sintomas. E o principal, às vezes você só precisa de um ajuste hormonal, às vezes você só precisa fazer atividade física, colocar o seu corpo para se movimentar, e aí ele mesmo vai se regular. Às vezes você precisa tirar um pouco de processados e ultraprocessados da sua vida, aumentar a quantidade de água. Então, são pequenos ajustes que vão ajudar a reduzir esses sintomas e, principalmente, fazer você se sentir bem. Porque não tem nada melhor do que você olhar para você de manhã e pensar: eu estou na minha melhor versão. E não importa quem você foi no passado. Então, a maturidade e o tempo, ele nos mostra que a ciência tem todas as ferramentas para nos apoiar no que for parte química, física e biológica. Mas a aceitação e as emoções precisam ser tratadas diariamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui desta palestra. Eu tenho muito carinho por conteúdo para a saúde feminina, porque além de viver com muitas mulheres e lidar com muitas mulheres todos os dias, eu vejo que nós somos muito negligenciadas por nós mesmas. Então, não se negligencie, não se omita, não deixe a sua saúde para depois para poder cuidar das pessoas, porque quando você não cuida da sua saúde, no futuro quem vai merecer cuidado é você. E aí você precisa se questionar: será que terão a mesma dedicação comigo? Será que se algum dia eu adoecer, vão ter a mesma dedicação que eu tenho hoje pelos outros? Então, se você tiver que se dedicar a alguém, dedique-se a si mesma primeiro. Porque, veja bem, não é egoísmo. Quando a gente está num estado de cuidadora, a gente tem que se alimentar bem, tem que ficar forte, tem que estar pronta para cuidar de alguém. Então, se você se considera uma boa cuidadora, uma pessoa que está pronta para ajudar outras pessoas, cuide de você primeiro. Então, fiquem bem. Um beijo para vocês. Eu vou deixar aqui todas as informações abaixo do vídeo, inclusive esse material para você guardar aí e passar para outras mulheres. Até a próxima. Tchau, tchau.